Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de mecânica Telmave Câmbio Bahia. Estamos aqui com a Renault Duster. Que é nesse carro mesmo, pai? 2013, né? 2012, modelo 2013. Esse carro chegou para nós, o cliente pediu para fazer uma revisão, né? Revisão. Eu não gosto desse termo não, porque eu acho que ele não condiz com a realidade. E eu sempre falo pro cliente aqui, eu digo, não, a gente faz revisão não. Não, revisão não. Tem oficina pelo Brasil afora, tem oficina até na minha cidade, faz revisão. É uma postura minha, tá, gente? Vocês podem até achar que eu sou maluco, mas eu penso que não sou. Não, eu trato itens. Não, porque eu quero trocar a vela, o óleo e os filtros. Digo, ó, beleza, o senhor quer trocar isso, eu quero tratar esses itens. Botamos o carro no elevador. E é o seguinte, como eu moro numa cidade que eu já conheço a minha cidade, sou nascido e criado aqui, eu não sou intruso. A gente colocou o carro no elevador, removemos todas as 4 rodas e vamos checar sistemas. Eu olhei os freios, tiramos o óleo do motor, precisava trocar. Encontramos esse calço aqui, ó, estava quebrado. Ele fica acomodado aí, mas estava quebrado, quiser é novo, é o suporte do motor. Encontramos o que vai aqui embaixo da bateria quebrado, o reservatório antigo que dava nojo. Então a gente tratou, esse carro caiu água aqui, tem que fazer um serviço de trocar essas borrachas. Já falamos para o cliente ir para a capotaria trocar. Por que não troca aí? Não, porque na capotaria o cara já põe a borracha no tamanho, corta e vende ele na metragem exata que está sendo utilizado, tá? Eu não vou tirar o pão da boca do capoteiro não, irmão. Eu sou mecânico. Oficina onde o cara se diz que é o homem das 1000 profissões, ele não faz porcaria nenhuma, nem o dele ele faz direito. Então constatamos aqui que não prestava bobina, trocamos bobina, a vela de ignição, tinha a vela que estava coroando, aquela coisa toda. Resolvemos o problema do carro. Tem um defeitozinho aí que é um vazamentozinho no tubo de escapamento. Nós direcionamos ele agora para ir para uma casa de escapamento, para trocar. Ah, eu vou dar uma soldinha aqui. Não, irmão, troca o escapamento. O negócio de ficar remendando coisa velha não dá certo. E meu filho já esperto falou, vou tirar o tanque desse carro. Eu digo, beleza, já entendi tudo. Por que tirar o tanque dessa linha Renault? Porque em cima do tanque passa esses canos de freio aqui, a gente teve que... Olha como tá isso aqui, ó. Aqui porque cortou para tirar o conector, olha aí. Deixa eu ver se o celular foca aqui. Olha para isso. Por que eu não faço revisão? Porque no plano de manutenção de revisão não consta olhar nem isso aqui, cara. Me mostra o manual da montadora aí dizendo que tem que olhar isso aqui. Não diz. Ah, checa o freio, mas você olhar, olha lá. A ferida aí, a bieira. Foca, celular, senão eu vou te jogar no lixo, viu? Olha lá, a bieira aí. Então o material está fragilizado por causa... por causa do nível de oxidação. Aí nós pegamos aqui mais coisas... Tá aqui, o cliente teve aqui, nós mostramos a ele, trocamos amortecedor. Tem mais tubo de freio aqui dentro. Trocar uma tubulação de freio geral do carro, tá? Coifas, olha lá. Tava vazando, coifa de junta, tem um monte de coisa. Kit de correia foi comprado original, tá? Os batentes de amortecedor, rapaz. Então, a tal da revisão para o cliente, para o consumidor, é trocar óleo, velho e filtro. Não, senhores. A palavra ré é prefixo. Se eu for revisar esse carro, eu dependo de uma coisa muito estruturada, porque eu tenho que olhar tudo do carro. Eu lhe pergunto, quem é que checou, veio aqui, tirou o painel do carro para ver se tem oxidação aqui atrás, para ver se não tem oxidação nos terminais que vai no painel? Isso não faz, irmão. Então como é que vocês fazem revisão? Estão vendendo fumaça? Vocês estão igual a Dilma Sapatão, estocando vento, vendendo fumaça pro povo? Então a gente não faz revisão, tá? A gente trata itens. Aí agora nós vamos nos aprofundar e verificar tudo e beleza. O que acontece com a linha Renault? Principalmente na região de salinização agressiva como Salvador. Aqueles canos de freio que passa por cima do tanque. Você tem que tirar o tanque para olhar, irmão. Então botar uma câmera lá. Aqui a gente usa a câmera da Tincar, né? Compramos lá na EATA Brasil, lá com o nosso amigo Leandro. Tem uma imagem top. Você coloca e vai vendo, seguindo o tubo, você vê onde tá podre. Aí você, ó, tem que trocar. Retira o tanque, refaz o tubo, porque ele tem que fazer, porque
A concessionária não tem nem para remédio. Concessionária hoje não tem nem poeira na prateleira. E aí a gente foi lá, fez o serviço, o carro tá pronto. Lavamos o motor. E disse que motor de carro não lava. Você precisava ver como tava imundício que tava esse motor. Ah, motor de carro não lava não. Pois é, você não toma banho e vai lavar o motor do carro, imagine. Abriu o capô, você analisou o motor, pode analisar o perfil do dono do carro. Cuidado que sujeira pega, viu? Enfim, tá pronto o carro. Só vai agora pro capoteiro tratar isso aqui. E pra casa de escapamento tratar o escapamento. E tá pronto. Os burucutus vai fazer aquela afetação dos burucutus. Tem outra coisa também. Os burucutus, os esguichos. Entra água por aqui, cai em cima da bobina de ignição. E aí, meu irmão, o carro dá um falhamento desgraçado. Pronto, agora tem que limpar isso aí. O pombo botou ali, o pombo limpou o carro e o pombo fez totô. Ah, pombo desgraçado. Pois é, carro tá pronto, missão cumprida. Agora é só trazer o Faz-me Rir. Tá? Ele desaparece da minha porta. Os caras da Raven aí, mudou o layout, melhorou pra caramba. Parabéns aí ao Barreira. Não, vou sair não. Parabéns ao Barreira aí, mudou o layout aí, ficou top agora. Há muita coisa ainda para progredir do scanner, mas tá de parabéns. É isso aí. O Renault, lembrando que esse carro é manual. Você já falou que tem que ver essa bateria, velho? Certo é botar uma bateria nova nesse carro, tá? Aí tá o barulhinho do escapamento, trocar. É trocar aquela borracha, calafetar o burucutu, ver o escapamento e trocar a bateria. Pronto, o carro tá novo. Mais uma vez aí, a Renault não muda. O conector de diagnóstico dentro do porta-luva, eu acho isso não muito legal, mas fazer o que, né? Beleza? Carro pronto, traz o Faz-me Rir, vaza daqui. E agora vamos bater um papo, vamos lá? Por outro lado, a gente tá com outro carro aqui, que é uma Fiat Strada. Ela veio fazer uma revisão. Olha o cliente. Não, quer fazer a revisão, trocar o óleo e os filtros. Eu digo, beleza. Eu digo, ó, irmão, tem um vazamento no motor ali. Não, tá bom, então vamos ver o vazamento. Quando a gente remove a tampa de válvulas, olha pra quê? Olha pra esse comando como tá, olha aí. Olha aí, você acha que eu vou deixar assim? Olha a bieira aí. Pois é. Aí o que seria uma revisão, a gente teve uma outra besteira também, que a gente precisou remover o motor e tiramos a tampa. Vamos tirar esse cabeçote? Vamos, tirou o cabeçote. Tinha um pistão do segundo cilindro, tava dizendo assim, eu bebo sim, estou vivendo. Ia lá e vinha cá. Falei, irmão, o motor não presta não, velho. Resultado, abri o motor, quando vai olhar, suporte da corrente lá, de lá embaixo quebrado. Olha lá. Bomba de óleo não presta. E o bicho tava rodando, viu? O motor é torque 1.8. Então, tem que fazer o motor todo, mas não é empurroterapia não. Aí o cliente, porque esse carro também tá fraco e tal. Tá claro que vai estar fraco. Olha lá. Olha lá. O tanque, olha o tanque. Olha o tanque. Olha aí. Olha lá a broca lá. É passar uma poça d'água com o tanque enche de água. Que é o quê? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que botar um tanque novo, né não? Aí. É isso aí. Meus amigos, os carros estão prontos aí, quer dizer, um tá pronto e o outro tá no estaleiro. E eu queria justamente falar sobre os dois carros. Não o carro diretamente, mas a situação que envolve o reparo dos dois veículos. A primeira situação que envolveu o reparo do primeiro e a segunda que envolve o reparo do segundo carro, que é a Fiat Strada. Antes disso, eu quero que vocês pesquisem, vocês que me acompanham aqui, que talvez não saibam ainda, sobre uma lei, pelo que me consta aqui, até onde eu pude ler, uma lei federal, a Lei 6.729 de 1979, mais conhecida como Lei Ferrari.
Vocês vão encontrar alguns sites, algumas descrições, onde essa lei será constada como apenas 1000 maravilhas. E no fundo, devido às atualizações, essa lei, eu, da minha parte, a vejo como um prejuízo para a sociedade brasileira, ou a sociedade brasileira. Tá? Reconheço que o concessionário que tem a concessão da fábrica, o nome já está dizendo, que tem a sua cota mensal que ela tem que puxar da fábrica para despejar no mercado de carros, ela tem que ter seus direitos garantidos. Por outro lado, um país de dimensão continental igual o Brasil é um continente, não é simplesmente um país, é um continente. Quando eu falo isso, estou querendo dizer para vocês que o tamanho é absurdo. Para um país com a dimensão que nós temos, se você simplesmente só focar na rede de concessionária, você não ajuda o consumidor do seu produto. Eu estou falando agora com as montadoras. Mas, como existe a questão política do Brasil, que é uma situação que deixa o país no passo do caranguejo, sempre andando para trás, porque enquanto a evolução e as outras nações andam 10 passos para frente, e nós só andamos são 9 passos a menos, a gente não consegue nem ganhar a corrida pela ponta do nariz, porque estamos sempre devendo. Então andamos para trás, na minha visão. O que acontece? A Duster, nós tivemos que construir, mandar fazer os canos de freios. Aí é onde entra a questão da oficina, ter alguém preparado, com conhecimento técnico, para realmente resolver o problema. E não correr o risco de colocar o nome da oficina no lixo. Por isso que tem que ter o conhecimento técnico. Às vezes eu falo algumas coisas aqui e as pessoas me interpretam mal. O tempo mudou. Eu sou de uma época da vela platinada e condensador. Você consertava um carro dando uma tapa com a mão e ainda sobrava dedo. Tá? Hoje não. Hoje você usa os dedos da mão para contar, os dos pés, a matemática toda, e você vê que as variáveis são muitas. Então vamos lá. Tivemos que mandar fazer os tubos de freios, porque simplesmente você vai numa rede autorizada, não tem. E aí? Aí está em BO. Aprenderam essa sigla bonita agora, BO. BO para mim é sinônimo de outra coisa, de bó. Mas vamos lá. BO, bó. O resto vocês completam aí. E a Fiat, aí resolvemos, tá pronto o carro. A Fiat Strada, esse eixo de comando, a gente não encontrou. Não, mas o motor é torque, tem o eixo, tal, pererei, parará. Ah, você é mecânico daquele que emprenha pelo ouvido e pelos olhos assistindo vídeo no YouTube, né? Né? Tem que trocar uma peça, qualquer peça é a mesma coisa, é assim? Para você, na condição de técnico, reparador, trocar uma peça de um carro, como eixo de comando, por exemplo, você tem que buscar juntamente ao fabricante, até porque esse eixo já foi substituído, se a peça, qual é a sua estrutura, a estrutura da peça que vai classificar tecnicamente a máquina, deixar a máquina enquadrada dentro de normas e leis, ainda mais eixo de comando. Eu trabalhei um bom tempo na rede Fiat de concessionárias e vi muita gente quebrar o osso da língua com eixo de comando de válvulas, porque o meu diagrama de distribuição era diferente um do outro. Quem trabalhou na rede Fiat sabe, motor Fiasa, motor Sevel, motor Sevel 1.5 de 70 cavalos, 86 cavalos, 82 cavalos, 82 cavalos. Mudava o diagrama de distribuição. O que acontecia na rua? O pessoal achava que alho é igual bugalho, é tudo igual. Botava o pé de um no sapato de outro e o carro virava um inferno na vida do proprietário.
porque não queria seguir normas. Simplesmente a gente procurou a rede concessionária, o eixo de comando não tem, está em BO e ninguém tem providência para fornecer. O problema não é o dinheiro, o cliente tem o dinheiro e precisa do carro, não tem a peça, tá? Então, senhores, existem alguns pontos na lei Ferrari que ela atrapalha a vida do reparador independente quando você fica cego no que diz respeito à informação técnica. As concessionárias por si só não tem condição nenhuma de dar conta da frota nacional. Ela não dá conta. Ela não consegue responder. É necessário o reparador independente. E muitas vezes tem leis, tem procedimentos, tem normas que são criadas que pegam o pai de família, trabalhador que trabalha, contribui para carregar esse país nas costas com o suor da sua transpiração, pagando imposto. Ele fica algemado sem poder se mover, sem poder contribuir com o país por causa de uma lei burra, arcaica, cafona e quadrada. Se vocês quiserem melhor informação, lê aí. Eu vou ler de novo. É a lei 6.729 do ano de 1979. Nós estamos em 2025. Muita coisa mudou de lá para cá. Por que muitas vezes as leis não mudam? Por causa do lobby. Porque se junta a fome com a vontade de comer. Isso está fazendo com que me dê grandes lucros e eu não tenha a necessidade de me preocupar com a sociedade. Não, mas fazem comerciais muito bonitos, mas top tem com enganando o trouxa. Eu vi essa semana um programa. Eu cheguei no lugar, tinha uma TV estava ligada, aí estava passando um programa conhecido no Brasil, eu tenho que falar, não tem jeito. Onde alguém comprou um carro, eu não vou falar o nome do programa, nem vou falar a marca do carro, nem vou falar, alguém comprou um carro, quem assiste televisão vai saber. Um carro importado. E esse carro teve um sinistro. E esse carro foi feito o orçamento, foi solicitado as peças, foi comunicado à pessoa dona do carro. Só que é um carro que a peça tem que importar, tem que pedir para a montadora. A peça vem de fora do Brasil. Então nós sabemos que uma coisa quando vem de lá para cá, tem que vir de forma legal, tem os devidos impostos a serem pagos, não são baratos, né? Ainda mais agora com a época do amor, o amor venceu, né não? E aí o amor venceu e o fumo entrou, lá ele, lá nele. E aí o que acontece? A concessionária foi procurada, foi uma concessionária, a concessionária fez tudo, falou, ó. Aí a pessoa, demorou, pediu as peças, a pessoa foi, a concessionária, não, nós já pedimos as peças, tá aqui. Só que a fábrica não disponibilizou a peça. Tudo bem que talvez esteja na lei, que a concessionária é copartícipe, é responsável pela situação, beleza, mas a gente tem que ser inteligente. Olha, botar a cachola para funcionar nos deixa distante de sermos parentes de camarão. Apesar de ser um negócio que não é para comer, mas é gostoso, mas deixa, quando a gente bota a cachola para funcionar, nos distancia do camarão. Ah, quer que eu fale? Porque camarão só tem bosta na cabeça. Pronto, vocês entenderem. Baianês rasgado. Então, o que acontece? Não, porque no Código de Defesa do Consumidor, porque a concessionária, porque não tem o quê? A concessionária não tem a culpa, mas a concessionária tem que responder. Peraí, você tem que escolher se o poste mija no cachorro ou se o cachorro mija no poste, senhor jornalista. Aí foi cogitada a condição de tirar a peça de um carro na vitrine para colocar. O que eu observei é que alguém da concessionária argumentou o seguinte, olha, esse carro é uma série especial. Para fazer isso precisa de ter um monte de coisas a serem seguidas, tem que saber da fábrica e tal, tem que ver e tal, um monte de coisas dentro de normas técnicas. Mas o cara que defende o consumidor estava deitado, porque tem que fazer, porque não sei o quê. Se eu tô lá, você ia comer merda, porque eu ia deixar você lá embaixo. Vamos lá. Quem compra carro
porque quer ser diferente. Eu vou comprar um carro que é série especial que ninguém tem. Pouca gente tem. Beleza. Você tem que saber que na hora que esse carro seu der um problema, a montadora ela não disponibiliza a peça igualmente como se fosse um carro popular, não. Não. Porque lembra que eu falei lá atrás que tem para trazer a peça para o país, tem a questão do imposto e tal. Você acha que o empresário vai produzir um negócio e botar na vitrine para pagar imposto para vir, para aventurar ver se vende? Pode ser que não venda. Empresário não é burro, não, cara. Não. Você estudou jornalismo aonde, camarada? Então o que que acontece? Aí a pessoa argumentava que a peça não é assim. Não, porque tem que se virar, porque tem que dar um jeito. Não falo assim, tem que dar um jeito, tem que resolver para o cliente. Sim, tem que resolver para o cliente. Mas se eu explicar um negócio para você, ô, jornalistas especializados em automóveis. Se uma oficina para aplicar uma peça no carro, por exemplo, eu estou aqui. Eu vou trocar uma pastilha, um disco de freio de um carro, por exemplo. Eu tenho que me preocupar com uma série de coisas naquele disco de freio, se ele atende os requisitos do dono do produto, que é a montadora, para que eu ofereça para o meu cliente o melhor serviço e principalmente ofereça segurança, já que eu estou me dando com freio, com suspensão, com uma máquina, carro que é uma máquina, que é uma arma. Já falei, isso, o carro é uma arma, a habilitação é o porte. Beleza? Acabou. Você não pode ter uma pistola na sua casa, um revólver para garantir a segurança da sua família, a sua autodefesa. Você não pode, mas pode ter um carro. É a mesma coisa, é uma arma, o porte é a habilitação. Vou dizer que eu estou errado. Então, seu jornalista, existem normas, a gente tem que ter alguns cuidados. Aonde é que está o ponto que o senhor jornalista, conhecedor do Código de Defesa do Consumidor, tem que brigar? O senhor tem que fazer um manifesto, começar a fazer um manifesto. Ei, descarregou. Aqui, descarregou não, tá aqui. Com o manifesto. Para ver se lá em Brasília, lá em Brasília, se a gente tenta retrabalhar a lei 7.000, ou melhor, a lei 6.729 de 1979. E outras leis aí, quem é do direito, quem é que vai estudar, é problema de vocês. Meu negócio é trocar óleo velho e filtro de carro. O negócio é andar velhado de graxa, porque eu só estudei até a terceira série, eu sou analfabeto. Vocês são doutores. Para a gente mudar isso, se o seu jornalista não sabia, a concessionária não pode simplesmente ir lá pegar um carro na vitrine e trocar. Não funciona assim não, ainda mais que é um carro diferenciado. E onde é que está o problema? O senhor sabia, seu jornalista, que as fábricas elas não estão disponibilizando informativo técnico até mesmo para as concessionárias? Não como era há alguns anos atrás. Eu trabalhei em concessionária, vinham os boletins, tudo. Agora não, você tem que entrar no sistema, é tudo digital. Por quê? Porque não pode mais usar papel, porque papel desmata a Amazônia, porque papel mata a girafa na Amazônia, mata o texugo do mel da Amazônia. E tá acabando com o meio ambiente, não pode ter papel, é tudo digital. E tem todo tem toda uma burocracia para que a fábrica forneça essa informação. Mas se as leis do Brasil mudassem, né, ajudasse as empresas, o consumidor, o governo não pensasse só em faturar e facilitasse as coisas, ninguém está pedindo esmola para o governo não. Tem que pagar o imposto para manter o país rodando, vamos lá. Mas se vamos ser justos e ver o informativo técnico, aí beleza, mas não é assim que funciona não, jornalista. O técnico, o mecânico, a concessionária não pode chegar lá simplesmente para satisfazer o Código de Defesa do Consumidor, tá? Que para ser elaborado, quem elaborou tem que ser da área jurídica, não sei se é, que parece que pela situação parece que é o cara que elaborou ainda está estudando. E conversar, discutir
o assunto com quem é da área. É o que está acontecendo aí hoje. Um governo cleptocrático. Ô, jornalista, o senhor sabe o que é cleptocracia, né? Né? Cleptocracia quer dizer ladrões no poder. Não tá lá no dicionário. Não vem pra cá querer virar onda comigo. Tá escrevido. Eu não falo escrito não, porque eu sou analfabeto. Tá escrevido. E não pode um governo simplesmente colocar coisas invadindo a área da engenharia sem ser técnico na matéria. É a mesma coisa do jornalista falar que tem que resolver, sem parar para ouvir a opinião. Eu estava observando o rapaz da Coceira falar, não, porque o carro é uma série especial. Deixa eu trocar em miúdos, você que compra um carro diferente de todo mundo, tira as crianças da sala, você comprou um carro diferente de todo mundo, porque você quer ser exclusivo e especial, tá? Esse carro, em relação aos outros, não tem peça disponível não. Ó, na hora que quebrar, você paga mais caro, leva mais tempo para a peça vir, uma série de coisas. Então, o que eu estou querendo falar para vocês? A gente tem aqui um problema, eu mesmo tenho um problema aqui, só que eu, o seguinte, eu bato de frente. E eu quero que você, amigo reparador, observe o seguinte, quando o cliente chega aqui na minha oficina, que ele me pergunta quanto tempo o carro vai ser necessário o carro ficar na oficina, eu falo para ele que é tempo indeterminado. Ah, mas que nenhum falou para mim, mas o Código de Defesa do Consumidor diz que tem que dar um prazo. Eu digo, beleza, só para fazer o seu diagnóstico, 12 meses é o prazo que eu estou dando como técnico, como conhecedor da matéria. Ele entrou no carro, bateu a porta e foi embora. Vai de reto. Não se submeta, mecânico, a trabalhar debaixo de pressão. Não. Você não é pneu? Você é pneu? Você é pneu? Você não é pneu. Não vai trabalhar com pressão não, irmão. Por quê? Porque a partir do momento que você fala, não, eu vou lhe dar um prazo aqui de 72 horas. Beleza, você descobre o defeito em 10 minutos. Mas o mercado não tem peça de reposição. E aí? Aí fica todo mundo querendo botar no seu rabo, papo reto, porque tem um sistema burro, mas vem o jornalista para a porta da sua empresa, com a câmera, com não sei o que, para fazer a papagaiada, para querer lhe punir dentro do Código de Defesa do Consumidor por uma coisa que não é culpa sua. A oficina não pode ser responsável porque não tem peça no mercado. O mecânico não caga a peça. Eu tô falando assim para todo mundo entender. O mecânico não caga a peça, não pare peça, não cospe peça, pô. Peça quem faz é a indústria. E onde é que está o problema? Tem que voltar lá atrás, verificar essa famigerada lei Ferrari, que tem coisas nela, leiam, que só traz prejuízo à sociedade, porque você, que se acha o todo-poderoso porque comprou um lixo de um carro, é porque na hora que bate no poste, que embaraça lá, que pega fogo, aquilo que era um glamour vira lixo, irmão. Você viaja para um país de dimensão continental. Olha o enredo de como eu comecei o assunto. País de dimensão continental que nem o Brasil. Você viaja para um lugar muito longe. Mas de repente você está numa cidade que você conhece alguém que é mecânico e é da sua confiança. Beleza. Aí seu carro dá um problema. Aí você está a 1000 km de distância da concessionária mais próxima. Aí você tem que botar o carro nas costas, na cabeça e levar, porque ali tem alguém capaz de resolver, mas a fábrica, a montadora, ou seja lá quem, não disponibiliza o informativo técnico, não disponibiliza o acesso a ferramentas inteligentes para acessar o carro. Eu te pergunto, o dono de carro tirado a fodão, o prejuízo de quem é? Do mecânico é seu, que vai ficar com sua bosta quebrada na estrada, tendo que ir para uma locadora alugar um carro, ou apelar para o seguro para lhe dar um carro reserva, e você tem todo o transtorno de passar bagagem para outro carro e pegar aquele carro e mandar para uma cidade a 1000 km de distância, porque ali tem alguém que pode resolver, mas por causa de uma lei, de um sistema, o cara está algemado sem poder intervir no seu carro. Você acha que isso é legal? A pimenta só começa a arder quando entra no fiofó, né? Porque quando está no olho do vizinho, tá muito bom, mas quando entra no meu fiofó e arde, incomoda. Tá na hora da sociedade brasileira acordar para a vida, começar a ver as coisas.
Não estou dando nome de ninguém, não estou falando de ninguém. Eu estou falando de uma situação que eu vivo na oficina. Cada um que faça suas relações intelectuais, mentais, entende o que eu estou falando. Então, senhores, cada dia que passa está mais difícil consertar carro. Eu não sei se o seu youtuber de estimação fala para você isso, mas é o que está rogando, vingando aí no dia a dia de oficina. Às vezes a gente quer liberar o carro do cliente, que é o mais rápido possível, que é bom para todo mundo, é bom para o cliente, é bom para a oficina que ganha dinheiro logo. Ficamos impossibilitados, sabe por quê? Porque não tem a peça no mercado. Aí é onde entram os aproveitadores e onde entram os imbecis de plantão, que diz que só tirar que bota. Não, existe norma técnica, existe padrão. E só conhece isso quem é do ramo, quem é mecânico, quem é da engenharia e que trabalha e atua na área. Não basta só um microfone na mão, uma câmera e uma rede nacional. Não. Não basta só isso não. Não. Quem falou você? Você bebeu, foi? Tão novinho já tá bebendo assim? Não. Então, esse vídeo meu é um alerta para falar para vocês que tem um sistema terrível por detrás de tudo isso aí que está atrapalhando a vida. Aqui na minha oficina, quando o cliente começa a perguntar demais o tempo, eu falo 2 anos. 2 anos para fazer um diagnóstico? Ou 1 ano. Depende muito do que... Eu dei um prazo. Eu cumpri a lei, eu dei um prazo. Ah, mas a lei diz que tem que ser 2 dias. Então a lei, quem elaborou a lei, venha pro meu lugar e conserte carro. O cara que foi lá, que sentou, que baixou o demônio nele, o caboclo, o satanás, seja lá que o diabo for, o santo, cada um adora o que quer, e elaborou a lei que tem... Não é assim não. Isso é lei nas coxas. Lei nas coxas, não tem fundamento. Enfim, se vocês não acordarem para a vida, vocês donos de carro, vocês órgãos que diz que defendem o consumidor, e parar todo mundo e parar com essa politicagem besta e idiota e analisar as coisas com frieza, é o que eu sempre digo nos meus vídeos. A sociedade brasileira vai continuar comendo merda. Porque é o que está acontecendo. A gente às vezes não pode fazer um serviço rápido, agradar o cliente dentro da sua necessidade, porque não tem peça no mercado e não tem ninguém com cérebro suficiente para ver isso e mudar essa situação. Mas muitas vezes o CEO é formado em Harvard, na casa do diabo, no inferno, na casa da ponte que caiu. É CEO. Aí por isso que eu falo, CEO entendam como quiser. Beleza? Acorda, se vocês não mudarem essa situação, já era. E você que é mecânico, não vai nessa de fazer a graça pro cliente não, estipular prazo não. Aqui na minha oficina o carro tem data para entrar, mas não tem para sair. Se o cliente estiver satisfeito, ótimo. Se não estiver satisfeito, ficar zangadinho, a porta da rua é sementinha da casa. Não vou esquentar minha cabeça, porque fala abertamente. Se eu não falar assim, esse não sou eu. É um marica qualquer por aí. Porque eu sei, eu tenho 39 anos, vou fazer 39 anos de oficina. Eu sei onde o calo aperta. Eu vi as mudanças. Eu vi quando mudou do platinado, quando mudou para a dupla carburação, unida num corpo só, em monocorpo, duplo carburado. Eu vi quando entrou na injeção eletrônica, eu vi o que a gente está vivendo hoje aí. Eu estou vivendo isso. Não caí de paraquedas em oficina mecânica, não. Eu estou falando com conhecimento, como vocês me chamam de radical. Muito obrigado. Vem do latim radix, quer dizer que eu tenho base, raiz, alicerce naquilo que eu estou fazendo e falando. Quem não tem são vocês que não entendem a minha fala. Tem que haver uma mudança. Você quer dar reparação, você procurar se impor. Não é que você vai pegar o carro do cliente e ficar sacaneando o cara. Mas o cara chega com desespero que eu preciso do carro, porque o cara passa o ano todo, não faz nada no carro. Aí um dia de sábado, de sexta-feira, 4 horas da tarde, chega na oficina querendo fazer uma revisão, porque tem que viajar. Você viaja, é só você ter um bom cartão de crédito, vai na Localiza, tá sem de carro, vai na Hertz, em qualquer locadora, tô fazendo marketing mesmo. Tá, aluga. Agora com aquele carro, que como tem um carro que chegou aqui, nesse instante aqui, tá um Compass, o cliente vê só trocar o óleo do motor, só! Quando a gente abrir o capô, não tem uma gota de água no motor, bomba d'água tá vazando, o carro tá... Carro novo! Cliente, mas esse carro tem baixa quilometragem? Pois é, obsolescência programada. Aí faz o quê?
Você vai trabalhar nas carreiras para fazer graça pro cara. Aí ele fez a revisão, você fez o serviço, tirou uma nota, ele pega a estrada, o carro funde o motor, porque tá sem água, ele quer processar você, sua mãe, seu filho, seu avô, paparavô, a peste toda, que agora tá assim. Então, por isso que eu falo, a minha fala não é com grosseria, a minha fala é com inteligência. Como tem aí alguns especialistas falando que o QI médio de um orangotanga é 95 e o QI médio do brasileiro é 83, significa que o brasileiro precisa evoluir. Tá perdendo a briga pra quem? Eu não falei nada. Beleza? Vamos acordar, gente. Mecânica de automóveis é pra macho. É pra quem estuda e tem conhecimento e garante as calças que veste. Não é pra adivinhão, não é pra aproveitador, atravessador. É um cara que simplesmente ele acha de achismo ou de gente que acha, o cemitério tá assim, ó. E não para de chegar gente que acha lá. Beleza? Vamos acordar pra vida e até o próximo vídeo. Valeu. Fui.